Seja bem-vindo ao Sopiures Cash, o seu local de aprendizagem para a gente poder desbravar a nova lei de licitações e contratos. Aqui a gente vai trabalhar licitações e contratos em foco. O nosso meio aqui, o nosso local de debates para a gente discutir vários assuntos. Estou aqui com os meus amigos, mas antes eu queria chamar você. Se inscreva no YouTube, dê o seu joinha, procure a gente no Spotify, procure a gente em vários canais. Estaremos aí divulgando esse conteúdo para todo o Brasil. Estou aqui com os meus amigos, grandes amigos que a vida me deu. Estou aqui com Gabriel Sani, com Anderson Oliveira. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre vocês, a sua vida, a sua trajetória profissional, e como a gente chegou até aqui, né? Fica à vontade. Bom, abrir o coração nunca é fácil para mim. Tem algumas características pessoais que meio que criam uma barreira para abrir o coração. E também gravar assim sempre não foi. Eu fiquei um pouco distante por muito tempo dessas gravações, não pela ausência de oratória. Me parece que pelo que eu vejo na rede. Tem muitas questões na rede que me afastam dela, mas a partir de uma provocação de vocês, eu não tive como trilhar um caminho diferente. E assim, a minha vida também é assim em relação a amizades. Eu tenho muito poucas amizades. E em relação a vocês, isso aconteceu de forma muito genuína. Nos conhecemos há pouco tempo, mas parece que já é uma eternidade. Parece que é uma eternidade mesmo. Nos damos muito bem, cada um com suas características. A minha impressão é que essa conexão genuína veio de berço mesmo, ou de outras vidas, para quem acredita. De modo que Oswaldo tem as características, um cara paciente, compreensivo, inteligente, perspicaz. E Gabriel, a despeito de ser um cara assim desbocado, do jeito que eu gosto também, e como eu sou também na minha vida pessoal, é um cara extremamente inteligente, que me faz crescer a cada dia, que me passa a outros horizontes. E que, assim, realmente um divisor de águas na minha vida foi acreditar numa pós-graduação e conhecer pessoas como vocês. Foi realmente um divisor de águas. No que tange a questão profissional, eu também não gosto muito de falar da minha história, mas vamos fazer um recorte aqui a partir de 2009, quando entrei no escritório de advocacia, mesmo antes de estar na faculdade. Eu nasci para advogar. Eu costumo dizer que se eu tivesse 1000 vidas, em todas elas eu seria advogado. A advocacia corre no meu sangue e está na minha pele. Ser advogado é, para mim, uma das minhas diretrizes de vida. E aí, esse conhecimento prático acabou me ajudando a direcionar toda a minha vida profissional, desde a faculdade. Então, direito público é minha área. O processo me veio assim como um instrumento importante para eu exercer a minha advocacia, portanto, eu gosto muito dele. E aí desenvolvi toda a minha vida acadêmica, profissional, à luz do direito público. Um grande prazer estar aqui com vocês, estou muito emocionado mesmo. Igualmente. E eu passo a palavra para Gabriel, esse grande amigo que a vida me deu. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário aí que estejam escutando. Sou Gabriel Sani. Anderson, ele é muito educado, não fala mais dos outros do que dele, isso realmente uma qualidade. Mas Anderson, assim, além de modesto, ele é um cara de um coração muito bom. Eu agradeço ter a companhia de vocês, sermos amigos, parceiros e agora sócios de um negócio que tende a crescer muito mais, estruturar muito mais. Mas tratando sobre, primeiro, o projeto, como já foi falado aqui por Anderson, por Oswaldo, nós temos essa relação que foi criada através de um encontro talvez inusitado,
3 aí excluídos no meio de pessoas estranhas, e a gente, com a exclusão, se juntou. E as discussões que a gente levanta, e o bate-bola que a gente sempre teve, apesar de diferentes, apesar de não concordantes em muitas coisas, nós não somos excludentes um do outro. A gente consegue se ouvir. Mas eu não vou mas falando especificadamente sobre minha trajetória, estou advogado, gosto muito da área acadêmica, a parte da advocacia que eu milito também, quase toda a minha trajetória foi da área pública, mas trabalhando com a iniciativa privada. Milito muito nessa parte acadêmica, acho que está no meu sangue familiar. Minha mãe, professora, minha avó, professora, minhas avós, professoras, meu avô, professor. Então isso vem do sangue, eu gosto muito de estar nos debates, eu gosto de participar. Sou mestre em Direito, brevemente, meus colegas estão mestrando, né? Brevemente eu pretendo galgar também outros horizontes, mas falando especificadamente de licitações, que é a área que eu mais sou apaixonado, eu realmente sou apaixonado, nós somos, eu acredito. A discussão de licitações nós vivemos no dia a dia, e a proposta, talvez, eu vou até acrescentar o que Oswaldo falou, a proposta da nossa discussão é trazer um pouco mais da prática, da realidade, do que a gente ouviu muito esse final de semana, do chão de fábrica. Nós chamamos chão de fábrica de processo de licitação, entendemos o que é um lado, o outro, e colocamos isso para a conversa. E vamos para frente. Tocar o barco. Vamos tocar o barco. E você, Oswaldo, me conte essa história sua, meu amigo. A minha história é complexa. Mas sou Oswaldo Pires, né? Posso me considerar quase advogado, aguardando, né, o momento. No momento eu fazendo mestrado em Direito Administrativo e Administração Pública. E primeiramente eu queria falar, né, porque quando eu olho para aquela pós-graduação, eu olho para o primeiro dia que eu cheguei, né? E eu sempre sentei, nós sempre sentamos no mesmo lugar, e eu não sei se vocês percebem, eu lembro muito dos detalhes, eu sou muito detalhista quanto a essas questões, e a gente sempre sentou no mesmo lugar, mesmo sem se conhecer. Era aquela fila de 3 ali, a gente sempre sentou ali no meio, nem no fundão, nem na frente, mas a gente... E aí os debates foram trazendo... No limiar do CDF para vagabundagem. Mas, e aí a gente foi debatendo e a própria turma começou. É tanto que na pós-graduação eu sou Anderson e ele é Oswaldo, né? Mas a questão é que eu tenho na minha cabeça, às vezes, coisas que... às vezes as pessoas pensam, é pensar alto, né? E eu penso alto. E a ideia do podcast, a ideia de levar conhecimento para essas pessoas, é porque eu vivo o que Gabriel acabou de falar, eu vivo chão de fábrica. Eu sei o sofrimento do agente público ali, tentando fazer a coisa funcionar, tentando trazer a prática para fazer a política pública realmente funcionar, e o medo que ele tem de fazer, né? E o medo que tem de órgão de controle, de um Ministério Público, de um Tribunal de Contas, que fazer errado, né? Exato, mas ao meu ver, não era para ser medo, né? Era para ter o temor, lógico, a gente não pode falhar. Respeito, né? Exato, a gente não pode errar. Contudo, era necessário uma união mais disso tudo, velho. E receber, né, a periculosidade pela atividade profissional. E extremamente prejudicial à saúde psicológica. Exatamente. Você está ali a tempo todo sendo mirado em relação a várias espécies de controle. Exatamente. E você trouxe isso muito bem ontem no evento, né? Nós estávamos em um evento agora falando sobre licitações e contratos, e a gente ouve muitos palestrantes trazendo o contexto da lei de fato, né? Mas na prática as pessoas querem saber como fazer, né? Eles têm o seu papel e eles estão levando conhecimento para essas pessoas. Mas o meu convite para vocês dois, né, é que a gente possa transformar esse ambiente,
né? Quanto mais vezes a gente puder fazer isso, mais material a gente puder divulgar, trazer pessoas, não só os grandes nomes, que a gente vai à procura dos grandes nomes, muitos são nossos amigos, mas a gente quer trazer a pessoa que está lá executando, pô. A gente quer dar voz a ele para que ele possa falar, a minha dificuldade é essa, e a gente precisa da ajuda. E a gente precisa dos órgãos de controle nos ajudando, beleza. Vamos fiscalizar você, mas você precisa seguir isso aqui, cara. Né? E essa é a nossa dificuldade. E não falou de você, rapaz. A minha história, eu sou de um município pequeno, né? Utinga, 16 mil habitantes. E quando eu comecei a estudar licitações, eu recebi um convite trabalhando como digitador de uma escola. O secretário de Educação, um grande amigo, presbítero da igreja que eu frequento, e ele estava passando e chegou assim, cara, tá tendo curso de licitações na prefeitura, por que você não vai? E eu desliguei o computador e fui. Nunca tinha ouvido falar de licitações e contratos. E aquele momento, para mim, ouvir, aprender, eu fiquei fascinado, velho. Porque, assim, eu sou um cara dinâmico. Então, a licitação é dinâmica, porque você tem o mesmo objeto, 2 licitações juntas e cada uma tem um caminho diferente. E essa dinamicidade da licitação me deixou apaixonado. E aí eu comecei a estudar. Estudar. E aí eu fui trabalhar em outro município e hoje eu estou em Guanabi, né? Moro em Guanabi, trabalho com uma empresa de assessoria contábil e vem deslanchando. Eu gosto de estudar demais licitações e contratos. Então hoje, para a gente debater. Então a minha história é um longo por onde Deus foi me levando para mim estar onde eu estou hoje, né? E se Deus me trouxe até aqui, é porque eu preciso ajudar pessoas que estavam no meu lugar lá a poder executar. Porque o fim principal de todo o processo licitatório é fazer política pública para a ponta lá. Até para deixar... Desculpa, Anderson, um minutinho. Fique à vontade, filho. Até para deixar claro para o telespectador da gente, para a pessoa que está escutando, entender qual é a nossa intenção aqui é que somos pessoas de áreas totalmente diferentes. São 3 pessoas dos extremos. Anderson sempre trabalhou com sanção, com recurso, com improbidade. Oswaldo sempre teve nessa questão de controle de município, de contabilidade, trazendo uma outra perspectiva do viés interno. E eu sempre trabalhei com a iniciativa privada, sempre Todo fora. Mundo se completa, né? E é uma coisa interessante você observar isso. Como é que a gente chega a observar de 3 óticas diferentes o processo administrativo e o quanto fica desassistido. Porque quando a gente chega a falar da questão técnica, a gente vê várias pessoas, referências muito boas, e que falam da situação, mas a gente tem uma ausência, talvez, dessa inclusão do agente público, do licitante, do fornecedor, do advogado que trabalha com licitação, de ouvir aquele município de 3 mil habitantes, que ele está ali trabalhando, está ali resolvendo demandas, e que o que está na lei, no âmbito federal, não se aplica na integralidade porque não chega. Verdade. E a gente vem discutindo nos congressos justamente isso, a questão da federalização da lei e o que a gente faz com isso. Entendeu? A gente tem essas normativas. Então, assim, voltando para o objetivo do nosso trabalho, nós sempre discutimos, e as discussões muito acaloradas nos momentos acadêmicos em que tivemos. Graças a Deus a gente começou a ter uma linhagem, você perceber como nós começamos a ir aos eventos sendo convidados como um grupo, como uma equipe, como um só, como uma proposta de discussão coletiva. E é isso que a gente quer trazer. Essa discussão coletiva, não só Oswaldo, não só Anderson, não só Gabriel, mas o SOP e o Scast e todo o produto que a gente pensa em fazer. Na verdade, somos mais que professores, e aqui ninguém se denomina dessa forma. Eu acho que somos todos alunos, aprendizes da vida. E isso aí é uma constante. Eu acredito que a gente só vai parar de estudar, de se aprimorar, quando a gente morrer. Porque, assim, do ponto de vista intelectual, a nossa atividade impõe atualização constante. De modo, assim, que jurisprudência, normativos, leis a todo momento sendo alteradas, uma inflação legislativa enorme.
posicionamentos e entendimentos que você... Entendimento e desentendimento. Principalmente isso que nos abala mais. Mas, assim, a ausência de legislação também para proteção, principalmente nos municípios, no denominado chão de fábrica. Assim, subnacionais. É difícil até visualizar, mas pouquíssimos municípios têm o básico como uma lei de processo administrativo. Em Brasília tem uma lei de processo administrativo que basicamente ela fala: aplique-se a 9784. Tem um artigo falando isso. Então, se Brasília, que tem aquela pujança intelectual, normativa, aplicou dessa forma, imagine como é que está isso nos municípios menores. E um parênteses com relação a isso. É o que desnecessário se criar uma lei regionalizada, para simplesmente dizer aplica-se a lei geral, aplica-se a lei federal. É desnecessário. Não, mas é melhor ter do que não ter. Ou porque, assim, regulamentadamente. Daqui a pouco você está sendo controlado assim. Não tem lei aqui para abrigar o que você está fazendo. Você ia falar alguma coisa? Não, a nossa ideia aqui, né, quando a gente criou o nosso podcast, a ideia era exatamente essa, né? Vamos montar um roteiro, né? A gente tem um roteiro, mas não é necessário a gente debater isso, porque o conteúdo, o debate, a discussão tá aí o tempo inteiro, é em toda a área, toda a lei, do primeiro artigo ao último, tem discussões, tem desentendimentos. Né? Agora, quando a gente fala sobre federalização da lei, eu cheguei num ponto que eu compreendi o posicionamento da União, do porquê a lei. Agora, você imagine, se a União legislasse, né, que é privativo para ele legislar sobre normas gerais de licitação, legislasse sobre a lei de licitações e as normas gerais, e depois a própria União legislasse agora para as normas específicas. Né? Eu também entendo, inclusive a gente tem no livro do professor Rony Charles, professor Anderson Pedra, uma citação de professor Anderson Pedra dizendo que ele deveria especificar o que é e o que não é norma geral, né? Mas a lei seria para ele, porque, pense bem, vamos fazer uma lei para o município, aí o município vai fazer assim, mas a Câmara não vai agir assim, vamos supor, dar um exemplo. Então, por que para um determinado conteúdo, o município legislaria 2 vezes? Então, a União pensa assim, eu vou legislar geral. Só que o que aconteceu foi um medo absurdo. E eu digo que o medo surgiu por conta do valor da dispensa de licitação. Nós saímos de 17.600, que estávamos uma vida inteira a 8.000. Aí veio o governo Temer, foi lá, subiu para 17.600, que era realmente para fazer uma atualização, como a gente está vendo agora. Chegou no momento, saiu de 17 para 50. Pronto, não pode usar a lei. Tá todo mundo com medo. E o problema foi esse. O panorama da lei foi esse. Quando chegou, todo mundo ficou com medo de usar. Nós tínhamos 2 anos de vigência das 2 leis e ninguém usava 14.133. E a ideia naquele momento era conseguir trabalhar com as duas e falar assim, vamos fazendo um processo aqui para a gente aprender. Mas não. Aí o que é que aconteceu? Terminou a vigência da 866, ninguém tinha trabalhado ainda na 14.133, e agora vamos trabalhar da forma geral. Aí, ao invés da gente de debater os conteúdos específicos para regulamentar nos municípios, agora vamos utilizar a regra da União. O que está sendo aplicado lá. Esse é um ponto, assim, que eu acho que tem muito mais a questão sociológica, sociopolítica da situação, tentar ser um pouquinho mais profundo aqui, porque a gente precisa também contextualizar o que a gente enxerga de licitação. E esse é um papel da gente, acadêmicos, que estão ali discutindo isso a abordar. O Brasil, na redemocratização, estou indo tão fundo assim, mas só para entender essa parte política. A gente passa por um período de redemocratização e também nesse período de redemocratização o estouro das corrupções. Não que não existia, mas não tinha luz. Então, assim, quando o povo começa a entender que os governos, sem título nenhum, o governo em geral, ele roubava e roubava muito, era muito corruptível, quem era o propulsor disso era o processo licitatório. E a licitação, ela vem com essa carga ruim da corrupção, indicando que aqui é o meio. É onde acontece a fraude, onde é que acontece o desvio.
E isso gera para a gente um descrédito, para advogado, para agente público, para o próprio gestor, e todo mundo fica com essa pendência. E quando a gente chega na academia, quando a gente chega em congressos, em debates, a gente vê que o mundo é outro. A gente fala de melhorias. Quem fala muito isso é Ícaro, trazendo uma vertente da melhoria da população, que a licitação é a propulsora para isso, para que proporcione à população melhores condições, garantia de direitos fundamentais, garantia de direitos sociais, porque é o meio. A licitação como um todo, licitações de contratos, o tema direito administrativo, é o meio de viabilizar isso. E o problema a gente tinha a 866, e aí tendo enfoque agora sobre a questão da lei, uma lei muito densa, muito pragmática, muito burocrática. Era uma burocracia muito grande para existir o processo. E quando a gente pula para 14133, esse pulo é um corte muito drástico. Apesar da gente ter a questão de ienes, que Anderson Pedra fala muito sobre a ienização, muita iene, muita normativa, muito decreto federal, para normatizar as demandas, a gente passa para 14133 fazendo uma ruptura de tudo isso. É uma lei muito mais dinâmica, é uma lei que traz essa viabilidade de entender a regionalização. E a gente estava discutindo isso ontem, só esse parênteses, a gente estava discutindo isso ontem. O que a lei não contou? Não é o que a lei não contou, é o que a gente não escutou. Exato, perfeito. Você trouxe a fala certa. Eu acredito também, apenas agregando fundamentação, é que a União, por ser muito mais ampla, ela quer dominar essa história de pacto federativo. Então, ela toma para si o ideal de sociedade que ela acha que o município deve seguir, o Estado deve seguir. E uma das formas de fazer isso, até porque todo mundo está atrelado à licitação, não existe serviço público sem licitação, não existe escola sem licitação, não existe hospital sem licitação. Então, a licitação é um instrumento pelo qual o Estado proporciona melhoria de vida à população. E até eu diria que seria o coração do Estado, lato sensu. Sim. Porque sem licitação a máquina burocrática não funciona. Então, o que é que acontece? Nós abrimos mão da nossa liberdade para entregar ao Estado. Olha, Estado, eu estou abrindo mão da minha liberdade, dos meus recursos, para entregar a você a gestão negocial disso. Em contrapartida, eu quero educação, quero saúde, quero esporte, quero lazer. Porém, como é que o Estado vai fazer isso? De forma a seguir a licitação. A licitação, eu diria até mais, a licitação é o meio pelo qual a sociedade entrega o seu poder, como está lá na Constituição, ao administrador e faça o melhor que for possível para garantir a qualidade de vida que eu tanto espero. Então, eu acho que a percepção é essa. E o Pacto Federativo, eu acredito até que essa história aí de retributação, de um imposto único, não sei como é que vai ficar, até porque não domino a área de tributário, mas eu acredito que deve ter uma releitura muito grande a partir desse pacto federativo, com ideias assim, quem é o juízo competente para abordar questões relacionadas ao tributo, imposto único. Se eu, o Estado, me sentir prejudicado em relação à União, é a Justiça Federal ou a Justiça Estadual que tem que julgar? Então, essas questões de pacto federativo e que vão afetar a licitação, certamente nos próximos anos, vão abrir horizontes e a gente vai enxergar melhor isso, até para que os municípios não sejam chamados de subnacionais. São, não, é uma categoria subalterna não, que não as pessoas... Não é que são subnacionais, são chamados. São chamados. Chamados. Município, é como se o município fosse subalterno, isso não é verdade. Entendeu, Oswaldo? Ele fala bonito, ele, né? Não, e é isso que é interessante a gente deixar claro aqui. O nosso público vai ouvir muito isso, né? Às vezes eu falando de forma mais prática, mais direta.
Gabriel Eu falando desbocado, com como o Anderson disse. Não. Você traz o conhecimento prático de uma forma mais robusta, e Anderson é aquele cara que quando ele fizer assim para falar de ele é que escreve a peça, ele né? vai falar. É isso que entre nós trouxe uma liga legal. Porque quando a gente vai debater, e a gente debate sobre muitos assuntos, né? Alguns assuntos nós somos contrários, e a gente debate muito sobre isso, mas primeiramente a gente se respeita, contudo, a gente chega no resultado interessante, porque nesses debates, e para mim não existe um caminho melhor para se aprender do que o debate. O debate, o contraditório nos traz luz a que eu possa estar errado. O contraditório democrático, né? Exato. Né? E é preciso abrir esse contraditório, né? E aí, a gente falou um pouco da 866, da dificuldade, da burocratização, né? Que a própria lei trazia, né? Que já foi desde o início dela, né? Ela veio logo pós o impeachment do governo Collor. Então, a ideia era realmente falar, não, vamos trazer uma lei de licitações, porque agora vamos acabar com a corrupção. Mas a gente não vai adentrar na 866 porque a gente está tentando sepultar ela, né? Vamos falar do que é real, vamos falar da 14133. E a 14133 trouxe, no artigo 5º, vários princípios. São vários, né? E aí eu queria, né, a Gabriel falou muito sobre isso ontem, sobre planejamento, para que a gente possa entender regulamentação. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, velho. Tá, vamos lá. De uma maneira bem prática, a gente precisa fazer uma lógica com relação à intenção da nova lei. A nova lei, e se você debruçar sobre ela, você percebe que o epicentro da nova lei é o planejamento estratégico. A governança como propulsora, a gente falou isso ontem, de boas práticas, de boas compras, de regulamentação, com a intenção de demonstrar que o orçamento, que é também essa situação que você falou sobre a questão do tributo, que envolve diretamente, orçamento, ele não tem a ver só com o dinheiro disponível, mas aquilo que se planeja fazer com ele. Então, perfeito. Essa parte do planejamento é algo muito interessante. Porque quando você começa a observar por essa ótica, a gente começa a desmistificar o que é uma licitação. A licitação é o meio, como você também falou agora, Anderson, a licitação é o meio de viabilizar aquilo que está planejado, aquilo que está organizado. Então, o plano de governo, o plano de gestão, o professor Bozelli estava falando ontem que o plano de contratação anual, ele advém de um plano de governo, que o cara foi eleito para estar ali, para colocar em prática. As pessoas que votaram nele, a população que acredita naquele gestor, ela está querendo que ele faça o que ele prometeu. E quando ele faz isso e começa a estruturar, a gente tem os vários artefatos jurídicos aí para administrar e para botar em prática, mas a gente não pode fazer a facão. É o termo comum, fazer de qualquer jeito, ou fazer por fazer. É entender que aquele documento é a fixação de um planejamento, de uma tática, de uma operacionalização daquilo que se deseja. Então, assim, na minha humilde opinião e talvez na leitura que eu tenho sobre a nova lei e o que a gente está tratando há muito aqui, é que a gente precisa centralizar isso como objetivo do planejamento e, a partir daí, começar a estruturar as coisas de maneira muito mais técnica, não no sentido de burocratização, de engessamento, mas no sentido de inteligência. Tratar a contratação, o planejamento, de uma maneira mais inteligente. Então, assim, sobre regulamentação, você vem falando, essa parte de regulamentação é, para mim, um tema mais sensível, porque como a gente fala com o município, então, assim, é interessante a gente colocar isso. Existe a norma, existe o que é pregado e existe o que é da prática. Então, assim, quando a gente vai para vocês sabem que eu não acredito nisso, mas para os subnacionais, e quando a gente... Não, vamos parar de falar isso, porque... para não ficar isso os municípios, inclusive dos municípios bem menores, o planejamento, do jeito que é pregado, ele é muito distante. Sabe, você pensar em PCA obrigatório e sem ter uma cartilha concreta para um município
de pequeno porte, é algo realmente assim. A gente está discutindo ainda isso hoje, a lei está em vigência há 4 anos, mesmo que ali de vacância e tudo, mas a lei foi criada em 2021. Então, assim, o planejamento, ele é algo que tem que ser conversado e estruturado de uma maneira mais dinâmica. Eu acho que o ponto é esse, uma maneira mais dinâmica. Menos engessamento, menos, talvez, aquela situação de que só os técnicos podem falar, mas a gente precisa ouvir as pessoas que estão dentro da gestão. Verdade. Assim, e tem um adendo que parece que não é complexo, mas é extremamente complexo esse tema. Porque, assim, existe a necessidade, na verdade eu diria a imprescindibilidade, de uma interação entre o orçamento, a LOA, o PPA, a LDO e o plano de contratação. Como é que você vai fazer um plano anual de contratação destoante da lei orçamentária anual? Então, assim, como é que você vai levar para o município uma ideia sem experimentar, aqui utilizando até uma expressão de Paulo Modesto, que ele trata ele tem um livro muito bom, Direito Administrativo da Experimentação, e a ideia dele digamos assim, ressignificar dogmas mais antigos do direito administrativo e pensar também em quem aplica, quem é que está lá na ponta para aplicar. Imagine, eu estou impondo a um servidor que muitas vezes não recebe qualquer auxílio para se capacitar, a necessidade de ele fazer uma interação entre um plano anual de contratação e a lei orçamentária anual. E às vezes até a aptidão técnica o cara não tem, pô. Então, o sujeito está ali sob a imposição de controles sem que ele não tenha nenhum suporte. Então, isso é preciso que se repense, Gabriel, apenas fazendo esse adendo no que você está falando e com muita propriedade, porque você está ali no dia a dia. Uhum. Então, é necessária a capacitação, perfeito, mas você não pode impor de maneira imediata a implementação de determinados institutos. Esse ponto que você falou, né, impor de maneira imediata, é exatamente isso que eu penso. Que quando a gente impõe de maneira imediata uma pessoa que não sabe o que fazer, ela vai errar, pô. Ou ela não vai fazer. É o direito da experimentação partindo para o direito administrativo do medo. Agora, só rapidinho, é porque deveria ser concedido a esses entes, aos municípios, aos agentes públicos, a tentativa e erro. E que não é concedido justamente por talvez uma visão hoje administrativa do órgão de controle da punibilidade. Mas aí onde é que está? Da mesma forma como o planejamento para a gente veio no artigo 5º da Lei 14.133. Bicho, planejamento está lá no decreto 200, artigo 6º, artigo 7º. Nem a União está aplicando, pô. Você vai cobrar no município? Pois é. E aí o planejamento já vem de lá de muito tempo. E a LINDB, e aí Anderson pode falar com mais propriedade sobre isso, a LINDB trouxe a possibilidade do erro. Porque é preciso avaliar a situação concreta do momento que foi feito o processo. Né, também. Entendeu? Então, se Anderson quiser complementar sobre assim, não, a LINDB é uma lei de 2018, mas criou-se muitas resistências para se aplicar. É incrível que na improbidade, por exemplo, antigamente tinha uma corrente falando que a culpa seria passível de responsabilização. Aí veio a LINDB e a gente começou a falar, não, você tem que excluir a culpa. É o erro grosseiro apenas, a gente da defesa. E aí o Ministério Público, não, a LINDB não se aplica. O Ministério Público, o ente interessado, o autor da ação. E agora que veio a Lei 14.133 das licitações, a Lei de Licitações nova, o que é que aconteceu? O pessoal está querendo, o pessoal do controle está querendo aplicar a LINDB. Porque a nova lei de licitação estabeleceu que apenas o dolo é passível de responsabilização. A lei de improbidade. A lei de improbidade. Então, assim, você percebe que às vezes não há uma coerência interpretativa, normativa, porque, assim, se quer defender uma posição. A coerência, meu amigo, é o que deve nortear o pensamento intelectivo, entendeu? Assim, a LINDB é uma lei de 2018, 13.655, que
ali 8, 10 artigos, estabeleceu uma virada de chave na administração. A necessidade de entendimento do consequencialismo. Perfeito. A impossibilidade de o gestor ser punido com base em interpretações jurisprudenciais divergentes. A necessidade de você observar as circunstâncias práticas que impuseram a licitação, isso aí está no artigo 20, 21, 22. Então, assim, a LINDB é um instrumento extremamente relevante, que tem 7 anos aí no mercado e pouquíssimo é aplicado. Pouquíssimo é aplicado. Então, se você é gestor, servidor público, leia a lei toda, até porque é uma lei importante, a lei de introdução às normas brasileiras. É uma lei antiga, mas que em 2018 deu esse pulo, assim, em relação à administração pública. Na verdade, só fazer esse adendo, porque você tinha falado que a lei era de 2018, na verdade, essa alteração, né? É uma alteração. É uma alteração. A 13.655 alterou a LINDB na sua redação originária e aí estabeleceu normas... Fazendo essa inclusão do direito administrativo. Exatamente. Normas de segurança da administração pública. É uma lei só fazer um complemento aqui com relação, e na verdade trazer uma máxima, respeitando a vênia do professor Ícaro Bittar, que ele vem falando muito sobre isso, que a regra não seria licitar, que a regra seria entregar. Porque ele tem uma dinâmica de falar muito sobre a questão da contratação direta e que nós respeitamos, concordamos e discordamos em algumas coisas. Todos nós aqui temos os pontos positivos e negativos com relação ao entendimento, mas numa leitura assim, pegando o gancho dessa máxima, dizendo a regra não é licitar, mas a regra hoje é planejar. Quando a gente planeja, independente de qual meio que você utiliza, se é licitatório convencional, procedimento comum, ou instrumento auxiliar, ou as contratações diretas, se for planejado, isso é que tem que ser válido. Isso é que tem que ser pragmático. Isso que tem que ser incluído. Então, eu tenho não é posicionamento contrário, é só para aumentar mais ainda a gama. E é o que eu falo, meus cabelos estão caindo exatamente por isso, é porque pensa demais, ou então é por causa disso, assim, meu Deus do céu, aí a cara tá entrando. Mas o que eu fico pensando, eu falo, poxa, qual é o fim principal do poder público? Eu vou ser mais direto. Qual é o fim principal de um gestor público na frente de uma prefeitura? É política pública, pô. Entendeu? É política pública. Então, a defesa sobre isso tá certo. Mas a gente não tinha que debater regra. Porque a regra imposta sobre algo que você disse num debate sobre credenciamento, que eu tava falando, é hipótese de incidência. Se eu vou fazer um planejamento bem feito, iniciei o processo, tem uma demanda. Qual é a demanda? Locação de veículo, ou transporte de passageiro. Essa é a demanda. E a gente não faz isso, a gente já começa com o objeto. A gente tem a demanda. Vamos debater essa demanda no ETP? Vamos. Perfeito. Não, no ETP vamos discutir, vamos contratar, locar o veículo, comprar o veículo, ou vamos transportar através de aplicativo, que dentro da mesma demanda pode ter várias possibilidades, e inclusive todas, né? Porque para transporte do prefeito, realmente comprar é mais interessante do que locar, porque o carro é do prefeito, o carro vai ser transportado, um carro maior e tal, vamos comprar um carro maior, ou poderia ser locar, mas o transporte de determinada pessoa dentro de um local que só vai sair dali, vai para uma secretaria e voltar, um transporte através de aplicativo seja mais fácil. E a União faz isso dentro de Brasília. Quando a gente partiu disso, ETP, montou uma pesquisa de preço bem fundamentada, montou um TR. Poxa, no TR vai definir a demanda. Vai definir qual é o objeto, vai contratar através de quê? Dispensa ou licitação? Não é pela regra, entendeu? Não é pela regra. Então, deixa eu só interromper aqui, porque assim, alguns conceitos que a gente fala, e obviamente a gente vai convidar muita gente boa aí para tratar. Sim. Aí quando você fala de ETP, tem gente que mal sabe o que é ETP. Apesar de a gente estar direcionando esse podcast para o público da licitação, tem muita gente que não sabe. ETP, pesquisa de preço. Assim, obviamente a gente vai aprofundar esse tema, vai esmiuçar isso. Mas esse é um primeiro encontro, que essas siglas, nos momentos posteriores, vão ficar muito mais aclaradas
no imaginário do povo. Deixa eu fazer só um acréscimo com relação a isso, que também vem desse gancho da gente pegar uma cronologia e a gente, dentro dos processos e dentro das administrações, a gente faz isso. Quando a gente fala de planejamento, o planejamento tem a ver com o direito financeiro. Sim. O orçamento. O que o município tem para se gastar, para se investir. Eu não vou dizer a palavra gastar, mas para se investir. E qual é o ponto com relação a isso? A realidade brasileira, em que pese estamos na Bahia, baiana também, é que tem municípios carentes e com gestões altamente desreguladas por um processo cultural de má gestão pública, certo? Em que a gente consegue perceber aí que os municípios aí estão precisando de dinheiro porque gastaram demais ou que realmente não tem como arcar com as contas do município. Isso envolve vários fatores que não vêm ao caso agora. Mas quando a gente fala de planejamento e no meio acadêmico fala de contratação, a gente não só pesa a parte de como é que estão as contas públicas, como é que tá o caixa da gestão. A gente sabe que hoje um dos maiores, que rende ao município hoje de caixa é verba da educação e da saúde. E a verba própria do município, essa contrapartida do município, ela é mínima. Então, pensar numa contratação sem antes estruturar a questão do orçamento e a gente falou do plano de contratação, o PCA, e esse planejamento prévio vem muito com isso. A gente estava ontem vendo a questão da estruturação dos PCAs que são feitos. E a gente não vê essa demonstração das contas públicas. Como é que está? Você pegou uma gestão. Como é que está a sua previsão de ganho? Sua previsão de orçamento? Não tem. Tem a previsão de gasto. E é esse o problema. Primeiro, não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Mas essa previsão, ela precisa estar estruturada para que você consiga planejar melhor e ter, aí tem aquele link sobre a prioridade. O que é aí o professor Bozelli falando, tudo é alta, prioridade alta. Pô, vamos começar por aí. O que é imprescindível a ser gasto no ano que vem? Mão de obra, medicamento. Pô, então bota prioridade. E as outras... Tira os 55, 60 de pessoal. Para não ter problema com a lei. Meu irmão. E aí bater o índice. Mas é justamente isso. Eu acho que a parte do planejamento, antes da gente conversar dos artefatos, de como é que vai ser o processo, é pensar isso, a estrutura econômica financeira da gestão. Mas e a gente trouxe, e a gente teve a possibilidade de ouvir alguém falando exatamente sobre a questão do direito financeiro dentro da administração pública, e a gente não vê muito. 43:20. Eu vou debater, eu vou fazer audiências públicas para apresentação, para a elaboração da LOA, do PPA. Primeiro, a população ela ainda não está consciente do papel dela nessas audiências. Ela não está consciente, então ela não participa. Às vezes porque não participa, porque o cara questiona que é por causa do horário, por causa daquilo, mas é porque a população ainda não está consciente disso, do papel dela. E, além disso, quando a gente vai apresentar, eu sempre oriento, eu falo assim, gente, nós vamos montar um orçamento para o ano que vem. Mas a nossa previsão de receita, na minha prática de muito tempo, a gente recebe 80% do nosso orçamento. Então a gente só vai fazer 80% da política pública que está prevista. Em que pese um acerto, e mesmo assim amarrado, porque os recursos são vinculados, aumenta num convênio, aí você acha, poxa, tem muito dinheiro, mas não é bem assim. Então é realmente fazer essa prática do direito financeiro lá dentro do município. Em que pese aqui, para a gente não ficar também só falando pontos negativos de questão de órgão de controle e tudo, mas nos últimos anos tem acontecido uma ação muito interessante com relação à questão dos gastos com entretenimento, em que tribunais, Ministério Público e até o Poder Judiciário em si vem tendo uma tratativa até muito ostensiva de fiscalização das contas dos entretenimentos, inclusive de barrar alguns eventos por conta de a conta pública do município, você quer que eu a discorde, educação. Né, rapaz? Não, eu estou falando, eu estou dizendo o meu posicionamento. Eu acho que tem muito a ver, você parar para observar, apesar de o entretenimento trazer dinheiro à gestão pública. Sim. A gente tem que fazer um equilíbrio, balança, a gente mexe com direito, tudo é equilíbrio. Mesmo que a gente saiba que tenha um orçamento, não tem como a gente gastar um absurdo
com o entretenimento, que o dinheiro não volta na integralidade, e você ter saúde e educação na sucateado. Então, assim, eu vim fazer esse ponto de agradecimento aos órgãos de controle. Não, assim, eu entendo que é extremamente importante, até para os municípios estruturarem. Mas, assim, a caneta é do administrador. Eu concordo com você. Assim, se deixar os órgãos de controle se miscuir em determinadas questões, o cara não vai administrar, entendeu? O sujeito não vai conseguir administrar. Agora, é importante, essas atividades são importantes. Eu acho que esse tema é muito polêmico. Só para enfeixar a questão, eu acho que é importante para o gestor entender o seguinte, olha, se eu quero gastar determinado valor com entretenimento, eu tenho que ter um planejamento para verificar também quanto é que eu vou ganhar a partir daquilo. Perfeito, o link é esse aí. O desenvolvimento econômico do meu município. É isso porque aí. se eu faço uma festa lá da padroeira do município... Volta quanto? Quanto é que vai voltar para o meu bolso? Não só para o município, mas para às vezes a economia local. A projeção de custo. Exato. De custo não faz o ganho. Quanto desses municípios utilizam o poder privado, o privado para ajudar nisso? Quer ver uma referência interessante? Referência positiva? O Rio de Janeiro, quando fez aquela festa de Madonna, apresentou os custos de retorno. Eu não sei. Não me lembro em que extensão que ele fez isso, se foi oficial, se foi. Mas houve uma programação dizendo, olha, o show aqui a gente gastou, o custo foi alto, mas olha o que voltou de economia direta e indireta. Houve essa tratativa. E noticiou. Foi muito interessante isso. Então, assim, é algo de se pensar. Se a gente está falando de um município pequeno, em que está pensando em fazer uma grande contratação, entretenimento, se previna. Aí é um conselho. Se previna, faça uma estimativa de retorno, direta e indiretamente, de custos que vão voltar para o município, para os munícipes. Porque agita. A gente sabe que tem município aí que passa o ano todo esperando um evento. É verdade. Para movimentar. Mas vamos voltar, porque esse conteúdo é interessante. E a gente não explicou o porquê SOP, né? Explica aí, Oswaldo. Vamos lá. Rapaz, SOP Iuris Cash. O que é que acontece? A gente teve um primeiro nome, né? A gente criou um nome e tal. E aí depois, quando chegou na hora, vamos gravar, vamos fazer o primeiro episódio, tal dia a gente grava. O nosso amigo que chega por último, ele chega e fala assim, cara, nos últimos dias eu quase... bicho, é porque a gente tava longe, se fosse perto, Aí eu cheguei e falei, cara, que cara sacana, velho. Nos últimos dias ele falou... Mereceu um telecat. Porém... Eu vou lhe defender também, que era valeu a pena. Você que tava falando dele. Foi você que trouxe o debate. E aí ele chegou e falou, realmente, se a gente for falar, a gente pode vincular, existe a questão da marca, existem várias outras questões, né? E realmente eu fui ver a sigla que a gente tinha criado, tinha várias marcas registradas com aquela sigla. E aí, a gente, vamos agora pro debate, né? E a gente... pensando, utilizando inteligência artificial, que é algo que veio para agregar. Eu até nem gosto, viu, velho? Mas ajuda, eu sou voto não vencido. É para fazer. É tanto que foi bom para abrir a mente. E a gente começou a pensar, veio né, que o nosso colega trouxe. Muito bom, inclusive. Que ele disse que inclusive vai lançar uma enquete aqui pra saber qual o nome, mas não tem mais. Bycast. O podcast era pra ser chamado Bycast. Buy de compra. To buy. E aí, quando veio o SOP, foi algo que interessante. Augusto tá derrubando tudo aí, Augusto. Produtor, o que tá acontecendo? E aí, quando a gente viu o SOP, veio de uma ideia que ele mesmo trouxe. É verdade. Lá antes ele falou, cara, a gente precisa criar algo pra gente e algo que marque a gente, né? E que a gente possa utilizar para outras circunstâncias, outros projetos e tal. E aí, a gente discutindo, eu falei, poxa, a gente tem os nossos nomes. Porque a minha empresa, a Mapels, eram 3 sócios, hoje só constam na empresa eu, mas era Márcio, Pedro e Oswaldo, Mapels, entendeu? E é uma marca que ficou, pra mim, ninguém vai pegar a Mapels e falar assim, vou usar essa marca. Não tem como. Licitações seria, contratação seria. Acho difícil. Mapels, exatamente. Realmente e aí, lindo. Veio isso, eu comecei a fazer o jogo de letrinhas lá e nada saía. Aí eu lembrei que, como advogados, o que se usa nos advogados são os sobrenomes, né? Então, se fosse criar um escritório de advocacia, uma sociedade, nós 3 seria Sani Oliveira Pires.
Sociedade Sopa. de Advogados. E aquele negócio chique que você inventou, de inglês e tal? É porque sobre aí operação. sim, aí eu fui pesquisar o que era o SOP, nerd é chato pra demais. né? E o SOP, fala em inglês então. Não, eu não sei não o que é o SOP, não. SOP. O SOP ela é uma sigla, não fugiu agora o resultado, mas é uma sigla Deixa na falando de descrição. sistema operacional, de procedimento. Então juntou os nossos iniciais do sobrenome com a ideia de que é operacionalizar o procedimento. E aí encaixou. Né? Eu tinha outros nomes legais, mas já existiam podcasts lançados e não dava pra gente trabalhar. Né? Então essa é a ideia do SOP. Eu E, gostei. Ficou legal. Bom, e a Apesar de enquete não ter agora? sido a minha escolha. Mas deixa o pessoal de casa aí, acho que bycast é melhor. E aí é interessante, né? A gente estava falando sobre planejamento, falou sobre LINDB, falou sobre órgão de controle. E ontem eu estava com vontade de falar isso na palestra, mas eu acabei, a gente não ia ter muito tempo, até porque a gente ia debater vários assuntos. Mas pense bem, a gente tem um órgão de controle, né? O nosso maior órgão de controle. Eu adoro, tenho vários tribunais amigos órgão de controle. E TCM, de tribunais de contas. MP, pessoas qualificadas. Pois é. falou. Sim. Aí o Tribunal de É, Contas é, da União. Vamos pro TCU. O TCU, o que é que ele fez o ano passado? Ele fez uma análise sobre maturidade dos municípios e estados e União, maturidade na regulamentação e da implementação da nova lei. E pasmem, meu, 80% dos municípios, estados e órgãos no geral, entes no geral, não estão com maturidade suficiente para aplicar a nova lei. A gente está falando de algo que ainda não é nova, e eu achei interessante, né? O professor Tioche trouxe, para ele ainda é nova. E a gente já está deixando de utilizar, né, a nova lei de licitações. Para ele disse, para ela é nova porque pouca gente sabe usar ainda. E o problema é esse. A gente ainda não tem maturidade porque a gente não quis mudar. Em 2023, quando eu apresentei o meu TCC na faculdade, o meu TCC era o impacto da lei de licitações, da nova lei de licitações e contratos dos municípios de pequeno porte, né? E eu concluí a apresentação com uma ponte quebrada, né? Que era algo que a gente precisava entender. A gente estava do lado de cá da ponte. A ponte quebrou, um rio passando, e a gente estava do lado de cá da ponte, com a 8666. A gente precisava atravessar aquele buraco, mas a gente precisava deixar para trás, porque é totalmente diferente. A gente pensa, lógico, procedimentalmente, nem tanto, mas a lei, ela é muito melhor. Ela é muito melhor. Ela trouxe o consensualismo, extinção contratual. Você não pode mais extinguir um contrato simplesmente porque fala, não, o cara... Não, eu preciso pensar em todo o processo da consequência da extinção desse contrato. Exatamente. E se a extinção do contrato não for vantajoso, você vai segurar aquele contrato mesmo que tudo tenha feito errado. Então, trouxe o consensualismo, trouxe a possibilidade do erro grosseiro, que é... Sistema de justiça multiportas. Poxa, aí tá vendo? Trouxe a possibilidade dos municípios de até 20 mil habitantes só aplicarem parte, e aí é interessante deixar, não é a lei, deixar de praticar a lei, é deixar de publicar no diário, e a licitação eletrônica, são esses pontos que a lei trouxe. Eu acho que um ponto interessante, né, da lei aí, que dá um belo ganho à municipalidade, é a questão dos instrumentos auxiliares. Em principal, a gente tinha procedimentos que eram muito mais utilizados pela União, pelos estados, e aí quando você consta isso na lei, dá uma permissibilidade de utilização e de normatização, você realmente amplia a atuação, a utilização, e esses instrumentos auxiliares são de grande valia. A gente tende a conversar muito sobre isso, porque é um tema polêmico e pelos desvirtuamentos de muitas coisas, eles são subutilizados. Mas eu acho que é um grande ganho aí da questão da lei e a gente tem ainda muito a maturar. Sim. E aí só para concluir, a gente não tem maturidade, beleza, né? E a gente fala no geral, o Brasil inteiro, a gente ainda não tem maturidade para utilizar a lei na sua potencialidade e de fato é muito novo e muitos municípios estão começando a abrir a mente agora.
Ao mesmo tempo que ela trouxe potencialidades enormes, o procedimento auxiliar, o planejamento, ela também trouxe problemas, ao meu ver. Vou dar um exemplo aqui, a questão, e aqui eu não sou contra, deixar isso bem claro, eu não sou contra o desenvolvimento nacional sustentável, eu não sou contra, eu sou extremamente a favor. Contudo, jogar Artigo isso na mão... 225 da Constituição na veia aqui. Pois é, mas vamos lá, joga isso na mão de um agente público que está aprendendo a fazer ETP, que na verdade às vezes nem sabe fazer ETP, para fazer desenvolvimento nacional sustentável. E se ele não fizer, porque é o objetivo, está lá no artigo 11, é o objetivo da Lei de Licitações e Contratos, é o objetivo do meu processo licitatório, entendeu? Então, se é o objetivo e eu não cumpro, eu estou descumprindo a lei. E aí você joga isso na mão de um cara que trabalhou a vida inteira com a 8666, que não tinha isso, de repente cai na mão dele falando, não, você tem que fazer desenvolvimento nacional sustentável. E muito provavelmente na gestão dele tá lá cheio de documento de papel, uma pilha de um lado, uma pilha de outro. Como é que vai fazer o desenvolvimento? Como é que pensa num negócio desse? Cortando árvore. É maluco. Mas assim, ó, deixa eu fazer um mega jabá aqui. Estamos... Não, jabá, essa nomenclatura aí, eu não gosto nem de utilizar. Vamos fazer uma jabá, Deus propaganda é mais, aqui com relação à nossa estrutura aqui. Estamos agora em Jiquié fazendo essa gravação. Estamos aqui muito especificadamente porque a gente estava em um curso, né? Fazendo um curso, não um congresso, nós participamos. Anderson falou sobre a questão da improbidade. A gente participou de um talk show fazendo discussões bem abertas, principalmente sobre os instrumentos auxiliares. Sempre trabalhamos aqui, a gente teve alguns momentos de participação, estamos em trio, mas também fazemos algumas participações em congressos individualmente. O projeto está sendo lançado agora, temos outra estruturação de projeto, nós estamos com o Instagram, se vocês puderem seguir, SOP URSCast, a gente vai colocar na legenda do vídeo. Vai colocar na legenda do vídeo. E acrescentar também um outro termo que a gente utiliza, licitações e contratações em foco. Exato. Porque aqui eu até achei que tá faltando esse destaque. Mas a gente... Tá desenvolvendo. Estamos no Instagram, estaremos no YouTube, temos aí também Instagrams pessoais. E a gente tá para contribuir, para fomentar a discussão. Vamos curtir, compartilhar, mande suas perguntas, discuta. Ajude seus amigos. Ajude os amigos, que aqui nós somos amigos de vocês e vocês somos os nossos amigos. Estamos abertos a tirar Apesar dúvida. de não estarmos ouvindo aqui, principalmente Oswaldo, não está ouvindo isso, mas a gente precisa ouvir de vocês, a gente precisa escutar para que fomente as nossas discussões. A gente fica muito agradecido. Mas é isso. Professor Anderson Oliveira, nosso jurista, é o nosso garantidor, né? Garantista. O garantista aqui. Pessoal, porque eu sou um garantista, assim, eu acredito que o efeito pedagógico, a pedagogia funciona melhor do que a punição. Acredito que se você, com laneza, com honestidade, de forma pedagógica, ensinar, eu acredito que a gente evitaria muitos problemas. Obviamente tem aquela pessoa perdida, o sujeito é perdido. Você vai ensinar 1000 coisas e o cara vai querer seguir o caminho incorreto. Vamos fazer o planejamento estratégico. Que no episódio que for falar de sanção, você tem que me avisar 5 meses com antecedência que eu preciso estudar. Eu não tenho condições de conversar com você. Então, assim, me avise. Se você não avisar, eu não venho. O dia que for falar de justiça eu fracasso a licitação, mas não venho. O dia da justiça multiportas, a gente vai ficar... Vai ser um monólogo. Vamos tentar convidar a Fred. Encosta o microfone. Vamos, cara. Vamos. Bicho, fazer esse convite. Meu já está feito da o convite, vamos só formalizar. Vamos formalizar. Fred, venha no nosso podcast, pelo amor de Deus. Seu aluno está pedindo. Mas aí, a gente está chegando ao final do nosso primeiro episódio de muitos, né? E eu queria que cada um deixasse, o Gabriel até já falou, mas eu queria que você deixasse uma fala aí pra gente, para o nosso telespectador aí, né? Aquele que vai assistir ali em qualquer momento, deixar a sua frase, seu momento aí de motivacional. Anderson começou falando sobre a questão da gente estar sempre aprendendo. Eu tenho essa premissa e eu acho que todos nós aqui temos muita humildade. E é falta de humildade falar isso, mas a gente tem humildade na intenção do que a gente quer construir. O que a gente quer construir é algo
colegiado, coletivo, discutido. Aqui não é monólogo, aqui não é trinólogo. Aqui é um espaço aberto para os colegas, para alunos, para professores, que queiram discutir assuntos que sejam relevantes no mundo das licitações e que estão fora do foco. A gente é o foco do desfoco, porque o que está discutindo lá é muito a questão do planejamento e a gente, num conceito geral, e a gente está precisando botar luz na municipalidade, nos pequenos entes, no agente público, como a pessoa que está lá trabalhando, tendo que assinar, tendo que produzir. E a gente está fazendo, vou refazer esse convite, nos sigam, nos acompanhem, compartilhe. Essa força que a gente está precisando agora, tenha certeza que é retribuído, que aquele que está com a gente hoje vai estar amanhã e vai permanecer, porque a intenção realmente aqui é ser escada. Precisamos ser escada para o outro, para que o outro seja escada para a gente. E que todo mundo consiga chegar, subir e alcançar. E é isso. Eu agradeço demais. Eu quero só ressaltar o quanto foi gostoso, eu vou usar esse termo, porque a gente estava preocupado se a gente conseguiria produzir, porque a única pessoa com desenvoltura de filme, de imagem aqui é Oswaldo. A gente tem essa vergonha, mas não precisou ter corte, não precisou parar, não precisou corrigir. A gente realmente conversou, justamente mostrando que esse é o nosso meio. A naturalidade também, eu acho que essa relação entre nós... Estamos em casa, né? Assim, a relação de interação, esse entendimento genuíno agrega bastante, ajuda bastante. Sim, eu não sou muito de pedir, mas eu peço aos senhores, com toda a veemência, que siga nas redes, que se inscreva aí no YouTube. Teremos assim, o Spotify? Vamos planejar. Vamos planejar. Planejamento. É a construção, né? O planejador. Aqui. E assim, eu acredito em construções coletivas e democráticas. Pensar em um podcast, e eu utilizo os termos, eu sou bem incisivo em relação a isso, sem uma ideia de estelionato intelectual, eu acredito que é o nosso norte. Sim, trazer o entendimento ao público, os ensinamentos do público para dentro do nosso podcast, eu acredito que é o grande foco. Então, siga, eu reitero o convite de Gabriel, agradeço aí a audiência de todos. Estamos abertos, inclusive nas nossas redes, contatos. Baiano. Não é propaganda não. Não é propaganda não, bicho. Sem propaganda, meu pessoal. A gente não quer fazer propaganda nenhuma pessoal. Aqui a gente preza pelo princípio da impessoalidade, artigo 37 caput lá da Constituição. E a ideia mesmo primeiro, encontrar esses amigos aqui, toda vez, que é o grande prazer no podcast. Para mim é sensacional estar com vocês. E, em segundo lugar, trazer ao debate, evitar eventuais sanções das pessoas, viabilizar o conhecimento prático, no que Gabriel denominou de chão de fábrica, e curtir, aproveitar os momentos com os amigos, os nossos convidados que certamente chegarão, outros amigos também, só não pode ter aquela festa aí que Vitor produziu aqui, o organizador do congresso, ele produziu uma festa aqui que, meu Deus do céu, é capaz. Zé Carlos, meu amigo, um abraço. Zé Carlos de Itabuna lá. O primeiro palestrante saiu 2h da manhã do evento. Meu filho. Então, assim, é um podcast descontraído também. Então, assim, fica o convite. Se é descontraído, na próxima não tem beca, viu? Não tem beca, por favor. E os meus colegas já pediram aí, né? Mas sigam a gente na rede, compartilhe, pesquise, procure. Comente, coloque lá o que é que você acha que deve melhorar. A gente tá aqui para ouvir vocês. A gente vai trazer alguns nomes, vai trazer pessoas, mas o nosso principal foco aqui é levar conhecimento para vocês. Então, o nosso principal objetivo são vocês, não somos nós, né? E levar esse conhecimento, levar a lei de licitações e contratos, que isso para mim, no meu município, lá no interior, é aquela situação, a gente tem medo de fazer
a gente precisa de ajuda de pessoas para poder levar esse conhecimento, e esse é o maior desejo do meu coração com esse podcast, né? Então, vamos seguir, e eu agradeço a todos que estiveram com a gente aí, e vamos para frente. Vamos Muito lá. obrigado. Finalizado. Boa, velho. Rapaz, fluiu muito bem, viu, velho? Muito bem.